Dezembrou. Verdade, Sol. Dezembrou. Estamos no último mês do ano. Que loucura, gente. Eu não tinha pensado, dia 2, é verdade. Dezembrou. Dezembrou, daqui a pouco vai chegar o verão, daqui a pouquinho. A gente tem que respirar fundo para viver o dia de hoje, porque senão a gente já vive o Natal, né? Já tá. Porque é tanto preparativo, né, Sol? Muita coisa, né? Então, ó, sossega, hoje é dia 2 ainda. Vamos pensar assim? Hoje e agora. E por falar em hoje e agora, a gente vai alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também um pouquinho o nosso coração. A maior riqueza nessa vida é a esperança. Ter certeza de que o melhor sempre vai acontecer sempre nos dá força para esperar construindo o melhor, né? Construindo sempre o futuro. Luquinha, o que tem no programa hoje? Sol, 9 pessoas morreram durante um pisoteamento em um baile funk em São Paulo e van escolar perde o controle e atropela a mulher. Começa a semana conversando com a gente pelas redes sociais e também pelo telefone ao vivo. E tem prêmios pra você, super kit novinho, hein? Corre lá então pro Face. Tem produto Tracta, Polipet, Cooper e Ortovip. Tudo isso você vai curtir, vai compartilhar, marcar 2 amigos e já concorre, tá bom? E quem participar ao vivo, ou seja, ligando pelo telefone, fazendo uma pergunta, concorre a 4 vales pro almoço muito gostoso no restaurante Consciência. Esse restaurante fica no centro de São José dos Campos. E esse almoço é válido de segunda a sexta para 5 dias após a data do sorteio, que já é sexta-feira agora. Quer participar então? É só fazer sua pergunta ao vivo, tá? Bora aprender muito, que hoje é dia de dicas de saúde. Verão, como eu disse, está chegando e você sabe quais são as doenças mais comuns nesse calorzão que está chegando, Luquinha? A gente pensa assim, não sei, só em conjuntivite, de repente problema de pele, porque vai muito na praia, dor de barriga, piscina, otite, que vai na piscina, otite, que é dor de ouvido. Comidinha, você come... eu quero ir pra praia, você come rapidinho naqueles restaurantes, muitas vezes, que aquelas comidinhas que ficam horas e horas, como diz minha mãe, no sex service, né? Será que pode dar problema? Ele está aqui para tirar as nossas dúvidas, o Dr. Carlos Alberto Ranzani, que é médico. Dr. Carlos, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Ajudar a gente, né, só não pegar essas doenças, né, doutor? Se for possível, né? Se for possível, vamos evitar. Se for possível, como evitar também, né? Mito ou verdade, Dr. Ranzani, que no verão as doencinhas, aquelas doenças mais comuns, a gente fica mais suscetíveis, nós, né, seres humanos, a elas. É mito ou verdade? Não, eu acho que o maior problema... Bom, primeiro, boa tarde. Boa tarde. Obrigado doutor. pelo convite. Obrigada, né? senhor. O tema já empolga, né? A gente empolga. O principal problema para mim, no verão, chama-se irresponsabilidade. Olha a doença principal do verão é a falta de responsabilidade. Sabe aquela criança que sai correndo atrás da bola, atrás da pipa, né, e esquece o resto? É o que a maioria das pessoas fazem nessa época do ano. Esquecem tudo, agora é só alegria, né? E é uma época que as pessoas acham que vale tudo. Os excessos, então, os maiores problemas são por excesso, quer dizer, e são devido à falta de responsabilidade. As pessoas são constantemente avisadas pela polícia rodoviária, né? Como que você deve dirigir, como levar o carro, os bombeiros, né? Salva-vidas, como que você vai se portar em praia que você deve ir, que cuidado você deve ter, né? Alimentação, as pessoas quantas são informadas? De comidinha na praia, né? Comida na praia, e aonde comer, aonde comer, a água que você leva, né? Quanto ficar exposto ao sol, se vai beber, quanto e aonde você bebe, que local você bebe, né? Mesmo assim, não de forma excessiva. E aí? Então, essas informações todas, elas são ditas ano após ano. E as pessoas entram por ouvido, muita gente sai pelo outro, Porque vale aquela história, não. Tô de férias. Tô de férias. Exatamente. E é para isso que é o programa de hoje, né, doutor? É pra gente mostrar para você em casa, é a né? nossa enquete, Luquinha. Tá aqui só, @Falando Nisso Band, para você participar e tirar também suas dúvidas. E a gente quer saber se você sabe quais são as doenças mais comuns no verão. 87% diz que não sabe, viu, Sol? Então a gente já reforça para você. E você sabe quais os cuidados que devemos ter no verão com a saúde? 60% diz que não sabe também. Então vamos começar a falar sobre a saúde e os cuidados no verão. Vou tocar num assunto muito importante. É gastroenterite que fala? Sim, é o nome. Que é aquela dor de barriga fantástica que dá, que você só não dá tempo de nada? Sim. Comer nessa época do verão, de férias, tem aqueles restaurantes, não estou generalizando, mas que a comida fica por horas e horas lá. Qual o perigo e o que pode causar?
O que acaba causando, primeiro, porque pelo calor fica muito mais fácil a proliferação, desenvolvimento de bactérias e vírus, tudo isso, tá? Outra coisa, a própria necessidade, né, de atender muita gente, nem sempre os utensílios que você usa, tá, são os utensílios devidamente limpos, tudo isso. A água, né, tá bom, né, quanto dessas águas são tratadas ou não, nós temos uns problemas sérios ainda de esgoto. Então, na verdade, é uma época que, pelo calor, né, a proliferação bacteriana e de vírus é mais fácil, mas, em compensação, o que falta realmente é falta de cuidado, de prestar atenção, de falar, né, vamos olhar o que está acontecendo. Ver como é que está sendo colocada aquela comida, de que forma está sendo manuseada. Que local está sendo, e mesmo quando você leva, né, como acondicionar, que alimento, por exemplo, é muito frequente as pessoas levarem, tipo, maionese, que são alimentos de uma fácil contaminação, né, fermentam com muita facilidade. Então, para os bichinhos... Esse é um prato cheio. Justamente. Ok, então. Tem bastante pergunta aqui, inclusive de micose, Luquinha. Micose de praia. E tem pergunta sobre desidratação. Achei muito legal, viu, só pra gente comentar, né? Mandou um beijo pra Silmara, que já visitou a gente aqui, mandou essa foto. Linda. Quem tá em casa e quiser participar do programa aqui ao vivo com a gente, só entrar em contato com a produção e a gente agenda, meu cabelo viu? tava curtinho, né? Tá, o seu tava. Põe a sol de novo aí, por favor, que eu vou dar um zoom aqui. Olha lá. Aqui, ó. Olha Tô aqui, parecendo só. um cotonetezinho? Não, tá lindo. Só gosto assim também. Ficou lindo. Mas olha, pode marcar com a gente, tá bom? Bora ficar bem informado agora com as notícias da redação. Um avião que estava desaparecido caiu hoje pela manhã na Serra da Cantareira, em São Paulo. E é para lá que nós vamos agora saber os detalhes desse acidente com o repórter Felipe Garrafa, da TV Bandeirantes São Paulo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Sol, Lucas, pessoal aí do Falando Nisso. Informações importantes aqui de São Paulo. Caiu na manhã de hoje um avião, um bimotor, na Serra da Cantareira. É um local aqui de São Paulo, de mata fechada, fica na zona norte da capital paulista, uma região ali de mata, ficam várias chácaras ali, as pessoas têm. E a informação que foi confirmada agora pelo grupamento Águia da Polícia Militar é que tinha uma pessoa apenas dentro dessa aeronave, seria o piloto. E as informações ainda não estão confirmadas, são preliminares, mas a princípio ele não conseguiu sobreviver. Mas isso ainda a gente vai confirmar ao longo da nossa programação. Informação importante, essa aeronave saía de Jundiaí e tinha como destino o Campo de Marte. Só que aconteceu um problema, o Campo de Marte, em razão do mau tempo aqui na capital paulista, fechou o aeroporto e avisou ao piloto no momento em que ele já estava no ar. E aí o piloto foi fazer a volta para retornar para Jundiaí. E em algum momento deste retorno, ele teve alguma complicação e a aeronave caiu. Ao longo da nossa programação, eu volto aqui de São Paulo com mais informações sobre essa queda de aeronave na zona norte de São Paulo. Muito obrigada, Felipe. Os bombeiros, viu, Luquinha, continuam no local ainda tentando aí resgatar o piloto e ver, de repente, também se tem ou não algum passageiro, se tinha algum passageiro dentro desse avião. Bom, vamos virar um pouquinho a página. Alguns dos maiores bancos do país estão fazendo um mutirão a partir de hoje para renegociar dívidas de clientes em atraso. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, os débitos serão negociados aí em condições especiais. E é o que conta agora para a gente o nosso repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Que boa notícia para terminar o ano com tudo equilibrado, né, Israel? Excelente notícia, Solange. Boa tarde para você, para o Lucas, para quem acompanha Falando Nisso aqui na TV Band. Vale também uma chance e tanto. De hoje até a sexta-feira, 458 agências dos principais, bancos do país vão funcionar 2 horas a mais em 26 capitais e também no Distrito Federal em Brasília, para atender clientes que queiram refinanciar as dívidas. E olha só, Solange, os descontos podem chegar até pelo menos 90% e com prazos super especiais. Essa ação, batizada de Semana de Negociação e Orientação Financeira, é promovida pelo Banco Central em parceria com a Federação Brasileira de Bancos. O Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander terão seus horários estendidos até às 20 horas, portanto até às 8 horas da noite, para oferecer orientação financeira e também negociar e renegociar as dívidas com todos os clientes, Solange. Chance tanto, então aproveita, né, Israel? Não estou fazendo nada hoje à tarde. Vai no seu banco, está com dívida e renegocia essa dívida, né, Luquinha? Perfeito, excelente toque. Excelente. Só conversar aqui sobre as estradas, então, com Israel.
Tem imagens da Tamoios aqui, tudo tranquilo para esse começo de semana. Eu sei que na SP50, que vai para Monteiro Lobato, a gente teve um acidente aí, na verdade, uma árvore gigante caiu, interditou a estrada. Como é que está a situação nesse momento? Olha só a árvore. Olha só, Lucas, é super complicado ali para quem segue em direção a Monteiro Lobato, porque a SP50 é uma estrada de pista simples, portanto, uma faixa que vai em direção a Monteiro Lobato e outra que retorna em direção a São José dos Campos. Essa árvore caiu por volta de 11 horas da manhã de hoje. O DR, já por volta de 12h30, começou com os trabalhos de poda dessa árvore pela pista local. Ainda não conseguiu retirar nem 20% dessa árvore, portanto, segue totalmente complicado o trânsito pelo local. DR, Polícia Rodoviária Estadual e também os agentes da Defesa Civil de Monteiro Lobato seguem no local porque choveu bastante, cerca de 46 milímetros nas últimas 24 horas no trecho de Monteiro Lobato, que teve também deslizamento de terra na pista local. Agora falando sobre a rodovia dos Tamoios, o motorista faz boa viagem em direção ao litoral norte paulista, apenas atenção para o princípio de chuva ali no começo do trecho de serra, lá no quilômetro 64, onde tem as obras de duplicação. O motorista encontra um pouquinho mais de trânsito lento, mas depois faz boa viagem em direção a Caraguá. Na rodovia Presidente Dutra também chove em pontos isolados em São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Caçapava e Pindamonhangaba. Lucas. Valeu, querido. Boa semana de trabalho para você. Bora falar então sobre essa chuva. Agora à tarde, em toda a região, em pontos da cidade, também daqui no Vale, tem chuva sim, viu? Em Campos do Jordão, por exemplo, agora à tarde, a máxima é de 22 graus, tempo instável por lá, o mesmo em Jacareí, Silveiras e Taubaté, com as máximas de 27 graus. Litoral também com tempo fechado, máximas de 24 em Caraguatatuba e Ilhabela. Bora ver a semana aqui em São José dos Campos, hoje máxima de 27. Para amanhã, previsão de tempo estável, sol entre nuvens. A chuva forte deve chegar para sexta-feira, tanto que cai um pouco a temperatura com a máxima de 26 graus. E 9 pessoas morreram durante um baile funk em São Paulo. A gente já comenta com você e também tem dicas da Ortovip junto com o Dr. Otávio Fonseca. A gente já volta. Você, quando sorri, aparece o excesso de gengiva, né? Cobre parte dos seus dentes. Isso te incomoda? Vou apresentar soluções clínicas daqui a pouquinho no programa Falando Nisso sobre o sorriso gengival.